Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. No programa de hoje, neste primeiro bloco, nós temos o prazer de receber o médico pediatra, Dr. Ney Fonseca, que eu agradeço a presença. Tudo bem, doutor Ney? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso em recebê-lo. Doutor Ney, nós vivemos um momento de viroses com vários nomes que estão lotando os hospitais, os prontos-socorros. Isso é comum nessa época do ano, mais nessa época do ano? É verdade, amigo. Essa é uma situação que se repete há muitos anos, desde que eu me entendo como profissional, como médico pediatra aqui na cidade, que esse quadro se repete ciclicamente. Há meses, há anos em que a coisa é bem tranquila e há anos em que os casos são mais numerosos, são mais graves e aí a coisa se complica, não é? Então, esse ano particularmente, em que essas viroses do inverno, nosso inverno teoricamente começa agora, não é? 19 de março, a abertura do nosso inverno. Então, as viroses aumentam muito, as viroses respiratórias, as viroses digestivas, com vômito e diarreia. E esse ano nós temos complicando o quadro da dengue, da chikungunya e da zika, que aí completa esse cenário caótico, tenso, né? Caótico, que está levando todos os hospitais. Lembrar que isso não é só aqui no Rio Grande do Norte, isso é em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste, levando a uma situação caótica. E aqui no Nordeste isso tem a ver com o clima? É verdade, tem a ver exatamente com essa mudança climática. Começa a chover, chove, faz sol, isso favorece a que haja uma proliferação desses vírus e aí a coisa fica muito intensa. Olha, eu vi várias famílias num quadro parecido com o que o senhor chama de enterovirose. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Pronto, essa é uma das viroses que está ocorrendo aqui na cidade e que equivocadamente andou saindo na imprensa aí, como sendo a virose da mosca, como se fosse a mosca que transmitisse. Apesar dessa enterovirose ela produzir vômitos e diarreia, essa doença ela se transmite do contato direto pessoa a pessoa. Por isso que famílias, um adoece e os demais também. Exatamente. Uma criança começa com vômito, com diarreia, no dia seguinte é o pai, no dia seguinte é a mãe, é o vovô, é o irmão, não é? Então isso é agravado exatamente pelo reinício das atividades escolares, em que as crianças são levadas para as creches, para as escolas, o que sem dúvida favorece a disseminação desses processos. No caso, as escolas e as creches deveriam tomar que tipo de cuidado? Olha, na verdade, a escola e a creche não tem muito o que fazer, não é? Além de orientar os pais, quando a criança está doentinha, não levar, mas isso não evitaria bem esse processo. Na verdade, os pais é que têm que ficar alertas, saber que isso é inerente a viver em grupo, em coletividade, né? A culpa não é da escola, a culpa não é da professora, absolutamente, não é? Infelizmente, a culpa é da forma como nós organizamos as nossas cidades, aglomerados, com muita gente, escolas com muitas crianças. Isso é inevitável e é bom que se diga que isso ocorre no mundo inteiro. Eu comentava com você a respeito de um amigo nosso, o professor Jaime Muraoff, lá de São Paulo, que me passou uma foto essa semana. Sim. Ele viajou para Lisboa e lá viu uma foto atrás de um ônibus que dizia o seguinte, dizeres, uma mensagem do sistema de saúde de Portugal. Nesse inverno, em caso de doença, não corra para a emergência. Ligue para e dava um número do telefone. O que é isso? Isso significa que lá também em Lisboa, apesar de ser uma cidade menor, uma cidade mais organizada do ponto de vista do seu sistema de saúde, eles também têm o problema da sobrecarga nessa ocasião do ano, no inverno, mas só que eles se organizam e tem um telefone onde a pessoa liga. Agenda, né? Agenda, é orientada se deve ir ou não no pronto-socorro. Então isso é que está faltando aqui no nosso meio, no nosso país. É nos prepararmos, porque esse quadro vai se repetir o ano que vem. E no próximo ano também, e no outro ano também. Então a gente deve se preparar para quando essa situação chegar, a gente está mais ou menos regimentado, organizado para enfrentar essa demanda excessiva. Os gestores da área de saúde podem entender isso aí como uma boa ideia. Olha, essa ideia certamente que eles têm. Infelizmente aqui no Brasil a gestão é feita do dia. Eu acho que o gestor hoje de qualquer área, não só da saúde, ele gerencia o dia de hoje e amanhã é outro dia, não é? Então programar uma coisa que vai acontecer daqui a um ano, eu reconheço que é difícil, mas é a única forma da gente amenizar essa situação de calamidade pública com os hospitais
cheios, não é? Tanto os públicos como os privados. Então, nós temos que nos preparar para que todo ano, nessa época do ano, aumente-se o número de recepções para atendimento, haja uma forma boa de fazer uma triagem, e assim a gente não vai contornar a situação, mas a gente ameniza a forma como a população é atendida. Então, falta, do seu ponto de vista, falta aquela palavra mágica chamada planejamento. Planejamento e gestão. E gestão. Isso são duas palavras fundamentais. As pessoas de menor idade, as crianças e as pessoas de mais idade sofrem mais, né, com esse conjunto de vírus. Sem dúvida. Nós temos visto alguns casos de chikungunya em criancinhas pequenas, de meses, 8 meses, 1 ano, com lesões bolhosas, lesões muito intensas na pele, lesões graves. E os idosos, a gente tem ouvido relatos aí pela televisão de que a dengue, por exemplo, em pessoas de mais idade, realmente leva a casos de óbito. Então, realmente nos extremos da vida, a criancinha abaixo de 1 ano e nos acima de 50 anos, essas viroses têm uma evolução bem mais grave. O que as pessoas que estão nos acompanhando agora, os pais, as famílias, até que ponto eles podem fazer, o que é que eles podem fazer em termos de prevenção? Olha, essa pergunta é muito importante, não é? Num momento desse, delicado, epidemiologicamente falando, conturbado, as pessoas têm que entender que deve evitar aglomerações, deve evitar ambientes fechados, procurar ambientes arejados. Se você vai para um lugar mais aberto, onde há insetos, você tem que se proteger com as roupas, com a colocação de repelentes. Então, a lavagem de mãos é fundamental, não é? Isso já está comprovado que em creches, em escolas, se as professoras, se os professores e as próprias crianças lavam as mãos com mais frequência, essas doenças não se disseminam com tanta rapidez. Então, são as medidas preventivas que a gente já sabe, que todo mundo conhece, mas que a gente não pratica. Então, eu recomendaria, até que essa onda passe, e isso pode durar mais 30, 60 dias, 90, é imprevisível, que as pessoas se recolhessem mais um pouco e evitassem levar, principalmente as crianças e os de mais idade, para esses ambientes menos arejados, mais fechados, mais coletivos, não é? Seria uma forma de se prevenir dessas situações. Dr. Ney Fonseca, pediatra, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Muito obrigado por a entrevista, que valeu uma consulta. E lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. A você que nos acompanha, não sai daí, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.